Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito do Ambiente pela Universidade de Lisboa, especialista em Gestão Ambiental pela UFRJ e diretor da Escola Superior da Abrampa. Informamos que o evento está sendo gravado. Todas as pessoas que estão aqui hoje concordam em participar de forma espontânea e, por conta disso, autorizam o uso de sua imagem, voz e conteúdo pela Abrampa. A nota técnica que hoje se lança foi produzida pela Abrampa e pelo IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, como entrega do projeto Amazônia Destinada. O projeto Amazônia Destinada, coordenado pelo IPAM, busca combater o desmatamento e a ocupação ilegal de florestas públicas não destinadas na Amazônia. A grilagem de terras e o desmatamento dessas áreas ameaça a biodiversidade, a subsistência dos povos originários e a regulação do clima global. O projeto conta com a participação da Abrampa, do Ministério Público Federal, da campanha Seja Legal com a Amazônia e da Universidade Federal do Pará. A nota técnica objetiva apoiar os ministérios públicos nas ações de responsabilidade ambiental por desmatamento, por meio do cálculo do dano climático decorrente da supressão de vegetação. O IPAM desenvolveu uma calculadora que permite identificar o quantitativo de carbono que estava presente na vegetação antes do desmatamento, permitindo que o MP exija nas ações de responsabilidade a reparação do dano climático. Esse evento contará com uma parte expositiva da equipe do IPAM para demonstrar o passo a passo do uso da calculadora e da equipe da Abrampa para falar sobre os fundamentos jurídicos do pedido de reparação do dano ambiental nas ações de responsabilidade. No final, será dada a oportunidade para perguntas dos associados. Assim, gostaria de apresentar os especialistas do IPAM para sua exposição de até 40 minutos. Dr. Paulo Moutinho, pesquisador sênior do IPAM, é doutor em ecologia, estuda as causas do desmatamento na Amazônia e suas consequências para a biodiversidade, mudança climática e habitantes da região. Trabalha na Amazônia brasileira por mais de 20 anos e foi cofundador do IPAM. Moutinho é coautor do conceito chamado de redução compensada do desmatamento, o qual contribuiu para o desenvolvimento do mecanismo conhecido como REDD, Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação, discutido no âmbito da Convenção de Clima da ONU. Participou ativamente no estabelecimento do Fundo Amazônia e na Política Nacional de Mudança Climática, esta última transformada em lei. De 2006 a 2010, atuou como cientista adjunto associado do Woods Hole Research Center nos Estados Unidos, do qual atualmente é um membro associado para questões de política ambiental. Atuou também por vários anos como professor da Universidade Federal do Pará e é, no momento, pesquisador sênior do IPAM. Com o Dr. Paulo Moutinho estarão também a doutora Rebeca Lima Albuquerque Maranhão, PhD, geógrafa, doutora em Geografia e Sistemas Geoespaciais pelo Kansas State University. É pesquisadora no IPAM e, junto com o pesquisador sênior Paulo Moutinho, é atualmente coordenadora do projeto de destinação de florestas públicas não destinadas para uso sustentável e conservação no bioma da Amazônia. E também teremos a doutora Lívia Maíra Orlandi Laureto, bióloga, doutora em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás. É pesquisadora no IPAM, onde atua em trabalhos voltados para a destinação de florestas públicas não destinadas, cálculos de dano climático proveniente do desmatamento e mapeamento de grilagem em terras públicas. Por favor, Paulo, Rebeca e Lívia, uma satisfação tê-los conosco. Muito obrigado, a palavra é de vocês. Obrigado, André. Obrigado, Alexandre, por esse momento e agradecer a todos pela audiência. Eu acho que a gente, nesse evento e nessa nota técnica, a gente consolida um passo extremamente importante para avaliar e pedir compensação para o dano climático, e, enfim, que é uma coisa que se instalou e deve permanecer durante muito tempo, não só ligado ao desmatamento, mas principalmente ao fogo, que hoje nós estamos vivendo no país. Portanto, é uma alegria, André, estar aqui com vocês e com os nossos amigos associados da Abrampa. Eu não sei se eu inicio, André, a minha apresentação.
Por favor, fique à vontade, professor, para se organizar com Rebeca e Lívia, e precisando de mim, eu estou aqui. Tá. Só para deixar todos cientes, eu vou fazer uma pequena explanação sobre o que implica em nós continuarmos tendo o processo de desmatamento, mesmo com as reduções que nós conseguimos recentemente na Amazônia, o que implica para isso, para a região, para o país e, obviamente, para o planeta. E depois nós vamos passar para a doutora Rebeca fazer uma explanação mais particular sobre o avanço e a dinâmica do desmatamento em terra pública na Amazônia, especialmente naquelas terras, nas florestas públicas não destinadas ainda pelos governos, sejam eles estaduais ou governo federal, e que vem sofrendo com grilagem e desmatamento legal. E, no final, então, a doutora Lívia fará um passo a passo do cálculo do dano climático que todos os senhores e senhoras podem utilizar, uma vez entendendo esse passo a passo, no cálculo, por exemplo, de reparação no pedido de reparação de danos por emissão de gases de efeito estufa oriundo de desmatamento desmatamento ilegal e grilagem. Tá bem? Então, e depois, certamente, vamos seguir aí com a Abrampa fazendo a parte mais jurídica dessa nota. Eu vou tentar aqui fazer essa... Vocês me digam aí se estão vendo a... Perfeito, entrou. Sim. Eu só vou tirar aqui Isso. Tá bem, gente. Então, o que eu vou colocar aqui rapidamente é um pouco uma visão do que está em jogo em relação ao desmatamento, que, embora, como eu disse antes, tenha havido recentemente reduções, nas florestas públicas esse avanço não é tão grande. E é onde nós vamos concentrar um pouco a discussão. Mas o que está em jogo quando nós falamos de Amazônia? Essa floresta ela contém, obviamente, cobre aí 60% do território brasileiro. Ela tem uma diversidade biológica que calcula-se entre 10% e 20% de tudo que é vivo na atmosfera, no planeta, concentra-se nessa região. Portanto, é uma fonte de conhecimento futuro bastante importante. A maior parte dessa diversidade não está conhecida. Como a gente sabe, os cientistas chamam a floresta amazônica de um oceano verde, porque o processo de evaporação de água sobre a floresta é a mesma dinâmica que ocorre sobre os oceanos e, portanto, produz uma quantidade enorme de vapor da água, principalmente funcionando como uma bomba de água do oceano para dentro do Ocidente, e faz com que os famosos rios voadores, produzidos por essas florestas, fazem a irrigação não só do Brasil, do sul, da América do Sul, mas também da América do Norte, na sua porção sul, especialmente a região da Flórida e arredores. A floresta não é o pulmão, como muitos escutaram já, do planeta. Tudo que é emitido de gás carbônico ali, durante a respiração das plantas, é absorvido por crescimento. Ela resulta num problema quando você tem o desmatamento. Mas ela certamente é o ar-condicionado do planeta. E esse ar-condicionado, a presença da Amazônia, ela mantém um resfriamento da superfície da Terra de até 10 graus. Isso é bastante coisa, é bastante coisa. Se nós perdermos essa floresta, nós teremos um aumento planetário da temperatura, devido principalmente ao aumento da emissão de carbono. A floresta, gente, estoca
entre 100 e 200 bilhões de toneladas de carbono. O que significa isso? Significa 100 bilhões é quase uma década inteira de emissões globais de gases de efeito estufa. São 10 anos de emissões planetárias estão estocados lá. O que significa, se nós desmatarmos isso tudo, a gente estaria emitindo 10 anos de emissão global para a atmosfera, e aí esquece o modo como a gente conhece de vida sobre o planeta, porque, afinal, apesar de vir sendo gradualmente aquecido o planeta, isso seria um processo bastante violento de aumento de concentração de CO2 na atmosfera. O que significa isso, então, no nosso âmbito aqui? Desmatamento mais degradação, mais fogo e mais mudança climática local, regional e global, ela traz uma Amazônia fragilizada, seja no campo social, econômico e ambiental. E, no final do dia, o que você tem, no caso para as populações e para os brasileiros, é perda de direitos. Simples assim. Então, há uma ameaça a direitos humanos no Brasil por essa equação nefasta que combina esses elementos que eu acabei de citar. E aí, então, você tem a ameaça do desmatamento ilegal e o desmatamento por grilagem de terra, especialmente nas terras públicas. Metade do desmatamento no Brasil acontece através da expoliação do patrimônio público dos brasileiros, que são as florestas públicas, não só as não destinadas, mas as destinadas também. E 30% desse desmatamento anual acontece nas florestas públicas não destinadas por uma interpretação de muitos e muitos criminosos de que aquilo é terra de ninguém, quando, na verdade, é patrimônio, como eu disse, quem são os donos são os brasileiros. Então, essa questão do avanço do desmatamento em terra pública é uma questão nova na Amazônia, a gente não tinha isso há 20 anos atrás, e isso vem por um conluio entre forças da criminalidade, que envolve a grilagem de terra pública, a exploração ilegal de ouro e o tráfico de armas e drogas na região. Um financia o outro e a gente tem um problema sério de crime instalado na região, acho que vocês sabem tanto quanto eu. O fogo também vem acontecendo em florestas públicas não destinadas, houve um aumento de 75% de fogo, o que está ligado ao desmatamento, foram mais de 850 mil hectares queimados de janeiro a agosto, e mesmo com a redução do desmatamento na região, houve um aumento de 34% do desmatamento nas florestas públicas não destinadas. Então, essas florestas públicas são o alvo da grilagem e da criminalidade relacionado ao uso da terra na Amazônia. Isso tem que ficar bem claro, porque é uma tendência de aumento. E é uma Amazônia que vem já sofrendo, por mudança local e regional, devido ao desmatamento, a grandes ações, grandes implicações com eventos extremos de seca. E isso não é de agora, gente, não é de 2024, não é de 2023. Isso vem sendo monitorado pela ciência desde antes de 2005. Eu trouxe 2 casos aqui, 2005 e 2010, que está vermelho nos mapas A e B, é a anomalia de temperatura, onde está mais vermelho está mais quente, e embaixo é onde está mais seco, ou seja, não tem água no solo até 10 metros de profundidade. Então, esse processo de efeitos de seca cada vez mais recorrentes na região e cada vez mais quente, especialmente por uma questão de El Niño e aquecimento do Atlântico Norte,
que é mais frequente agora por mudança climática global, ele está instalado e a gente precisa, portanto, parar o desmatamento se a gente quiser manter isso minimamente controlado. Obviamente, o que nós temos isso aqui é em agosto e setembro, no rio Marupá, perto da terra indígena Munduruku, ali perto de Apuí, no Amazonas. O rio secou de tal forma que encalhou até a draga do seringueiro, dos garimpeiros. Esse é um cenário que nós vamos ver com mais frequência. Tivemos isso no ano passado, os rios encheram, estão esvaziando novamente esse ano. Isso tem um impacto muito grande na redução da água superficial da região. Esse é o Rio Madeira, também em agosto, né, pouco tempo atrás, parece um deserto. E o que vem acontecendo isso foi um monitoramento feito de 1985 até 2021, que nós fizemos com o IPAM, e mostra a área da Amazônia que já tem reduções significativas de água superficial. Então, tudo que está aqui de amarelo para laranja e vermelho são regiões que perderam o volume de água superficial. Onde está mais azul é quando se ganha água superficial, principalmente ligado a grandes represas hidrelétricas e grandes rios. Mas você tem situações onde mais de 80% da água superficial de municípios desapareceram nesse período. Então, esse é o novo problema da Amazônia, não é só fogo e desmatamento. Essas duas coisas estão levando, com mudança climática global, a uma redução da quantidade de água superficial na região, o que é algo muito sério e explica a seca dos rios. Temos que prestar atenção, embora seja difícil quantificar como em relação ao desmatamento, a degradação florestal também é um problema. 38% das florestas na Amazônia já sofrem uma degradação que não é nem por fogo, nem exploração madeireira, é simplesmente por falta d'água. Então, esse é um processo de emissão de gases de efeito estufa quando você tem a degradação ocorrendo. Ou seja, não é um desmatamento, mas é a morte, principalmente de grandes árvores, por falta d'água, falta de chuva. Isso traz implicações, esse conjunto todo que eu estou dizendo, para as cidades. Esse aqui é uma simulação que a gente fez junto com o Woodwell Research Center nos Estados Unidos, que mostra o número de dias em Belém que estarão acima de 30 graus à sombra. Basicamente, dos 365 dias, você terá 280 dias com 30 graus à sombra em termos de média em Belém. A gente tem fazendo os cálculos para Manaus, para outras grandes capitais da região. Portanto, o que acontece na área rural acontece em impactos no meio urbano, onde a gente sabe que mais de 80% da população é urbana na Amazônia. Fizemos também, isso está sendo publicado agora, impactos de eventos extremos, seca, inundação, deslizamento de terra e poluição por queimadas, que afetaram as pessoas na Amazônia. Se eu não me engano, isso é entre 1997 e 2021. 12 milhões de pessoas foram afetadas por esses 4 eventos extremos ligados à mudança climática global e local, 7 bilhões de prejuízos econômicos, e foram 1.200 eventos climáticos extremos nesse período que eu falei. Portanto, há um impacto muito grande na população, seja ela urbana, seja ela rural.
Não é só na questão urbana, a gente tem um impacto grande também na agricultura, esse é uma amostra disso. Aqui, nesse gráfico, rapidamente, para vocês entenderem, o que a linha está mostrando, que é relativo a Mato Grosso, a região do Mato Piba, que tem produção de soja. Esse envelope aqui, essa linha define um envelope ótimo para a produção de soja. Cada bolinha dessa é uma fazenda de soja. O que nós fizemos foi projetar como é que está sendo a perda de produtividade nessa região, à medida em que há uma mudança no uso da terra e o desmatamento. Eu vou rodar, eu acho que não vai rodar, mas vamos ver se consigo. O que vai acontecer, gente, é que o envelope climático ele vai se deslocando devido à mudança do solo e da mudança climática para outros locais, deixando essas fazendas sem a condição ótima para a produção de soja. O que permite você concluir que 70% da soja ou dessas fazendas estarão dentro de um subótimo climático nos próximos 30 anos e terão reduções drásticas de produtividade e produção. Ou seja, estamos desmatando uma área para produzir soja em que essas áreas não sustentarão produção de soja em níveis aceitáveis do ponto de vista comercial daqui a 30 anos. Portanto, chegamos na floresta pública não destinada, que são essas áreas todas em laranja, especialmente no estado do Amazonas, tem muito no estado do Pará também. Elas são o miolo da Amazônia que permite todos esses processos de trabalho de serviços ambientais. E é nisso que a gente deve focar hoje. São 56 milhões de hectares, isso dá 2 vezes o estado de São Paulo, o tamanho da Espanha, o tamanho da Califórnia e assim por diante. Portanto, é urgente interromper essa grilagem, né? O combate à fraude de CAR é importante. Com a Abrampa, o IPAM lançou uma nota técnica que trata disso e destinar essas áreas de florestas públicas não destinadas. Eu vou parar por aqui e deixo aqui com Rebeca e Lívia para dar sequência. Obrigado pela atenção de todos. Bom dia a todos. Meu nome é Rebeca, né? Como o André apresentou, eu sou pesquisadora do IPAM e vou apresentar aqui para vocês um pouquinho da dinâmica do desmatamento da grilagem no bioma da Amazônia, com algumas informações também relativas às florestas públicas não destinadas. Vou compartilhar aqui. Conseguem? Sim, tá ok. Todo mundo consegue ver? Tá ótimo, então. Então vamos começar, gente. Bom, como o Paulo estava falando antes, ele já passou algumas informações sobre as terras públicas e florestas públicas não destinadas, mas eu vou trazer um pouquinho aqui do que são essas florestas públicas não destinadas, tá? Elas são florestas, né, em áreas que já foram arrecadadas, elas estão sob domínio público, né, pelo poder público, mas elas ainda não foram destinadas para nenhuma categoria, e elas devem ser destinadas, né, de acordo com a Lei de Gestão de Florestas Públicas, para o uso sustentável e conservação, encaixando em uma das categorias ali de território indígena, unidade de conservação, quilombolas, assentamentos. Elas ocupam 7,4% do território nacional, mas 89% está na Amazônia. E assim como o Paulo disse antes, né, elas têm sido alvo do desmatamento e da grilagem ao longo dos anos, né? 50% do desmatamento ocorre no bioma da Amazônia, mas 30% entre 2019 e 2021 ocorreu em florestas públicas não destinadas. Então, destaca a importância, né, da gente pensar em políticas para
de enfrentamento do desmatamento da grilagem e também para a destinação dessas florestas, né, para conter esses impactos das mudanças climáticas, dos recursos hídricos, da biodiversidade, etc. Bom, mais algumas informações aqui, elas estão também sobre domínio estadual ou domínio federal. Em sua maioria, elas estão em domínio estadual, 56%, e 44% em domínio federal. Só que na Amazônia, onde a gente tem o maior, né, número dessas florestas públicas não destinadas, elas estão, em sua maioria, em domínio estadual. Estou mostrando aqui um pouquinho do desmatamento por categoria fundiária, de 2014 a 2023, né, a gente tem aqui as categorias fundiárias como florestas públicas não destinadas, glebas públicas, assentamentos, territórios indígenas, imóveis rurais. Em cinza, a gente vê ao longo do tempo o aumento, né, do desmatamento de florestas públicas não destinadas, principalmente entre 2019 e 2022, por conta, né, de cortes de orçamentos e perda de autonomia no comando e controle ambiental, né, teve todo o impacto relativo nessas áreas. Em 2023, a gente tem uma diminuição desse desmatamento, mas mesmo assim, as florestas públicas não destinadas, aqui em cinza, elas têm sido o principal alvo, né, tanto do desmatamento, quanto o Paulo disse, dos incêndios, né, seguido por imóveis rurais e também assentamentos. Mostrando aqui a parte em cinza, são as florestas públicas não destinadas. Bom, um pouquinho aqui das áreas públicas, né, e na questão de desmatamento, a gente vê que tanto em estadual, em áreas estaduais quanto federais, a gente vê que a maioria do desmatamento ele tem ocorrido de 2015 a 2022, né, em glebas federais, tá? Mas você vê esse aumento, né, um grande número de desmatamento, né, em quilômetros quadrados em florestas públicas não destinadas, né, o que mostra a importância da destinação dessas áreas para terras indígenas ou unidades de conservação para a gente conter o desmatamento. Além disso, né, 47% do desmatamento na categoria de florestas públicas não destinadas ocorreu dentro de cadastros ambientais rurais. Eu vou explicar isso um pouquinho, que são o que é essa grilagem feita com esses cadastros. Bom, aqui, nesse slide, eu mostro um pouquinho dos polígonos, o tamanho dos polígonos de desmatamento, né, as áreas de desmatamento, o tamanho delas dentro de florestas públicas não destinadas. E ao longo do tempo, em laranja, a gente vê que os polígonos maiores de 100 hectares, eles são os que tiveram, são os polígonos de desmatamento em maior quantidade no bioma da Amazônia, né, cerca de 41% dos polígonos de desmatamento dentro das florestas públicas não destinadas foram nesses polígonos maiores que 100 hectares, então são desmatamentos grandes, e para fazer esse desmatamento custa muito caro, né, então demanda um custo muito grande, não são pequenos produtores que estão fazendo esse desmatamento. Então, passando um pouquinho aqui para comparar, né, o desmatamento e a grilagem, né, essa relação. A grilagem, ela serve, né, usa com documentos fraudulentos, né, para indicar a posse, né, de uma área. E o que tem sido feito ao longo do tempo é usar o cadastro ambiental rural, né, que ele regulamenta, né, uma regularização ambiental do imóvel rural, super importante, né, traz informações ambientais do imóvel para o monitoramento desse imóvel, né, mas ele tem sido feito, né, em larga escala, somente no bioma da Amazônia, como um instrumento fundiário, né, fraudulento. Geralmente a gente chama isso de legalidade ilusória. Bom, somado a isso, né, o que tem ajudado ao aumento, né, do desmatamento de florestas públicas não destinadas e essa relação com a grilagem, né, a espera por destinação, né, ela tem comprometido na governança e monitoramento dessas áreas, o que também tem sido um fator, né, para o aumento dessa grilagem, que muitos chamam de terras sem lei, mas tem lei. Então, mostro aqui nesse gráfico, ao longo do tempo, né, o CAR sobreposto em florestas públicas não destinadas. E você vê um aumento. Em 2018, a gente tem 11 milhões de hectares, né, de CAR registrado em florestas públicas. Em 2020, já se vê para 18 milhões. E 2023, esse dado está na plataforma de Olho nas Florestas Públicas. A gente tem um salto muito grande, né,
de 30 milhões de hectares sobrepostos em florestas públicas não destinadas. Outro fator importante, né, são os focos de calor, né, em florestas, em CAR, né, que estão sobrepostos em florestas públicas não destinadas, assim como o desmatamento, né, nesses cadastros ambientais rurais em florestas públicas não destinadas. E ele tem aumentado ao longo do tempo, o que tem cada vez mais comprovado a ligação, né, do uso do CAR fraudulento, né, como um método de grilagem e forçando o desmatamento nessas áreas. Outro ponto também importante, que foi publicado numa nota técnica com a Abrampa e o IPAM, é o CAR sobreposto acima de 15 módulos fiscais nas florestas públicas não destinadas, né? Você tem um aumento de grandes propriedades, né, imóveis grandes em florestas públicas não destinadas. A gente tem aí 44% dos cadastros de CAR sobrepostos foram dessas áreas grandes, maiores do que 15 módulos fiscais, né? E esse número tem aumentado também ao longo do tempo. Outra coisa que o Paulo comentou, né, a questão do desmatamento, o que vira depois, né, a terra grilada, né, o que ela vira depois? 75% do desmatamento nessas florestas, elas têm virado pastagem, né, e aí vira ali, muito, comumente chamada do boi zelador, né, nessas áreas, esperando ali, ao longo do tempo, por uma regularização daquela área, né. Ou então 20% vira área degradada. E o problema disso é que essa área degradada ela fica super vulnerável também às secas e os incêndios, né? Então, assim, ela aumenta, né, o potencial aí das secas, a gente tem secas mais prolongadas e intensas com as mudanças climáticas, e os incêndios, eles aumentam também nessas áreas degradadas. As ações que a gente tem feito, né, com o IPAM, com a Abrampa e o IPAM, né, dos exemplos, né, que eu falei anteriormente na questão do CAR, foi a nota técnica, né, que traz medidas estratégicas, né, para o Ministério Público Federal, para o cancelamento ou suspensão do CAR sobreposto a terras públicas. Uma das medidas que estão na nota técnica, né, em relação tanto a territórios indígenas, unidades de conservação, terras que já foram destinadas, quanto terras públicas, né, florestas públicas não destinadas ou outras terras públicas, para entrar nessas medidas de cancelamento, suspensão, para TIs e UCs, elas deviam estar 50% a sua área total dentro do bioma amazônico. Na questão do CAR, o CAR tem que ser imóvel rural ativo, com pelo menos 50% da sua sobreposição nas TIs ou unidade de conservação. E o CAR, né, a declaração desse CAR tem que coincidir a partir do ano da criação dessa unidade de conservação. Para as florestas públicas não destinadas e outras terras públicas, né, o CAR também tem que ser, né, imóvel rural ativo, pelo menos 50% de sobreposição nessas terras públicas, o cadastro a partir de 2012, e acima de 15 módulos fiscais aí, que tem um grande indicativo, né, de grilagem. Bom, dos resultados, né, de registros nessas áreas, né, dos CAR sobrepostos, a gente tem aí em TIs, né, 4 registros, em unidade de conservação, 876 registros, em florestas públicas não destinadas, 1.541 registros, e outras terras públicas, 13 registros. E aqui são alguns exemplos, né, do CAR sobreposto com unidade de conservação no bioma amazônico. Então, nas glebas federais, a gente tem 352 registros, estaduais, 520 registros, e municipais, 3 registros. E o CAR sobreposto em florestas públicas, né, não destinadas dentro desses critérios, né, da nota técnica, a gente vê esse boom em 2022, um aumento de 475% entre 2021 e 2022. Então, é uma urgência, né, o cancelamento ou suspensão desse CAR nessas áreas públicas. E aonde estão esses maiores registros de CAR em florestas públicas não destinadas, né? Bom, eles estão no Amazonas, no estado do Amazonas, 504 registros, de acordo com a nota técnica, que entram nesses critérios, e no Pará, 142 registros. O IPAM também tem feito outras ações relacionadas, né, à questão da destinação de florestas públicas não destinadas, né, para a gente poder conter
os impactos das mudanças climáticas, né, da degradação, mas também dos conflitos que existem lá, né, que impactam muitos povos indígenas e comunidades tradicionais. A gente fez, ano passado, um workshop para entender as demandas sociais relativas à destinação de florestas públicas não destinadas, mas não só isso, as demandas de fiscalização. Saíram muitas informações, foram lideranças, né, do sul do Amazonas, agroextrativistas, pequenos agricultores, indígenas, e a gente usou a metodologia de espaços públicos socioambientais, né, a gente trouxe, né, uma oficina de direitos territoriais, trazendo o histórico, né, o histórico fundiário do Brasil, que é super complicado, também o papel da Câmara Técnica de destinação, principalmente a partir do decreto, a gente passou por uma cartografia participativa, né, onde todas as lideranças ali participaram para apontar as áreas, né, de potencial para destinação, ou para regularização, ou para fiscalização. Sistematizamos e validamos essas informações e trouxemos esses resultados, né, para o governo federal, né, os agentes públicos, trazendo as lideranças também, né. A gente fez esse encontro com o Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Marina Silva, também no MDA, com o secretário Moisés Savian, para a entrega dessa nota técnica, né, e o IPAM diretamente influenciou na destinação, em áreas para bloqueio, né, de destinação em estudo, em torno de 553 mil hectares, né, dos 800 mil hectares que o MMA bloqueou aí no sul do Amazonas. Então, essas são algumas das ações que a gente tem feito nessa questão do desmatamento e da grilagem. Agora eu vou passar para a Lívia falar um pouquinho do próximo passo, que é o dano climático. Obrigada. Bom dia, vou compartilhar minha tela aqui, e se vocês puderem só comentar se está aparecendo direitinho, eu agradeço, tá? Só um minutinho. Lívia, a gente já vê, mas... agora modo apresentação. Tá em modo apresentação? Tá, sim. Obrigada. Bom dia, me chamo Lívia Laureto, sou pesquisadora do IPAM, e agora eu vou falar um pouco para vocês sobre como incorporar o dano climático em ações civis públicas. Vou começar com um panorama bem breve, geral. A gente sabe que o desmatamento, ele envolve perdas e danos muito além da cobertura vegetal, né? Então, nós temos uma infinidade de fatores, como biodiversidade, serviços ecossistêmicos, emissão, né, de gases do efeito estufa, que estão relacionados com esses danos em decorrência do desmatamento. No caso específico de gases do efeito estufa, e especificamente do dióxido de carbono, as florestas, elas atuam como fontes ou sumidouros de carbono, né? Tanto a floresta em pé quanto a floresta que está em regeneração, que está crescendo, ela precisa absorver o dióxido de carbono, o CO2, para manter as suas funções vitais, né? Para continuar em crescimento. E quando a gente tem o desmatamento, esse dióxido de carbono que foi armazenado, foi absorvido e armazenado na forma de carbono, ele volta para a atmosfera, ele é eliminado novamente como dióxido de carbono, contribuindo aí de uma forma significativa para a crise climática que a gente tem vivido e está se intensificando, né? No Brasil, e no mundo todo, né, tem acontecido um aumento expressivo do número de ações que incorporam casos climáticos. Esse gráfico, ele é do panorama da litigância climática da plataforma Juma, e ele mostra o histórico de casos climáticos por ano de ajuizamento. Então, a gente vê ali que o primeiro foi em 96, né, mas a gente teve um boom ali de 2018, 2019, né, com o ápice em 2020. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Só para contextualizar que, com esse crescimento, essa
crescente demanda de incorporar a parte climática, né, e, consequentemente, os danos climáticos em ações, é importante que a gente tenha uma ferramenta de fácil utilização, né, que possa ser acessada por todos. Atualmente, o IPAM disponibiliza a plataforma CECAL. Nesse link, né, eu coloquei aí em cima, carboncal.org.br, que é uma calculadora de carbono. Essa plataforma, ela foi desenvolvida inicialmente para apoiar os estados da Amazônia no monitoramento de carbono em projetos jurisdicionais de rede. Só que, com o tempo, o IPAM começou a desenvolver ações em parceria com os ministérios públicos e utilizar essa plataforma como uma fonte de informações, de dados sobre estoque de carbono para realizar os cálculos de dano climático. Atualmente, então a plataforma, né, apresenta esses dados de estoque e densidade de carbono que são essenciais para que a gente faça essa estimativa do dano climático, e atualmente a plataforma conta com dados para todos os biomas. Então, é importante a gente deixar isso claro, que o IPAM, ele tem uma atuação muito forte dentro da Amazônia, no Cerrado também, e tem expandido, no caso do CECAL, né, a possibilidade de que esse tipo de trabalho de utilização da plataforma seja feito para outros biomas também. E aí, a utilização da plataforma, ela pode ser feita tanto através de filtros pré-estabelecidos, como está destacado nessa imagem, né? Então, você clica ali em carbono por filtro, e aí tem diversas opções, desde você selecionar um bioma inteiro, ou um estado inteiro, ou categorias específicas, como unidade de proteção integral, que foi o que eu selecionei aí nesse exemplo, né? E aí, à direita da tela, a gente vê que tem listadas as unidades de proteção integral. Então, se você quiser uma unidade específica, tem ali, ou terra indígena, área quilombola. Ou a gente tem também a opção de fazer algo mais direcionado, né, algo mais específico, através da importação de arquivos. Que aí é nessa segunda aba, em que a gente tem a opção tanto de desenhar um polígono, né, desenhar uma área específica, ou inserir pontos georreferenciados, e ele vai aparecer no mapa, ou importar o seu arquivo georreferenciado, tá? Que é o exemplo que eu vou dar daqui a pouco para vocês. Então, entrando um pouco nessa parte do passo a passo da plataforma, eu trouxe um caso hipotético, em que a gente tem um polígono, né, uma área, que é essa que a gente está vendo na imagem à direita, essa área cinza, com um contorno em vermelho, em que houve um desmatamento ilegal ocorrido no ano de 2023. E aí eu vou trabalhar com duas possibilidades, tá? Ou que a área foi completamente desmatada, que são casos que a gente já viu, já trabalhou dentro do IPAM, em parceria com o Ministério Público, né? Então, a gente pode ter uma área que foi completamente desmatada, ou, por exemplo, chega um processo com um código de CAR, né? Então, a gente tem um polígono, área delimitada do CAR, mas eles só sabem que uma parte foi desmatada. Por exemplo, 300 hectares, né, desse CAR foi desmatada. Então, tem duas possibilidades da gente fazer esse cálculo, tá? Então, para a gente começar, assim, e aí a demanda, em ambos os casos, é quantificar e precificar esse dano ambiental através da emissão de dióxido de carbono proveniente desse desmatamento. Bom, então, o primeiro passo é a gente acessar a plataforma, selecionar carbono por área e selecionar esse link destacado pela seta, onde está escrito faça upload de um polígono. E aí vai abrir uma janela, e aí o polígono, ele precisa estar em um formato específico, que se chama shapefile, tá? E aí esse formato, que é esse .shp, ele tem outros arquivos de formatos diferentes associados, que fazem com que ele funcione corretamente. Então, na hora de importar,
é importante que, além do .shp, a gente selecione esses outros arquivos que estão destacados aí dentro desse quadradinho. E aí, selecionando esses 4 arquivos, a gente clica em abrir. Bom, aí o nosso polígono foi carregado na plataforma, e aí você clicando em cima do polígono, vai aparecer a opção de calcular carbono. E aí, quando calcula o carbono, ele já aparece a opção, que é um cálculo baseado QCN, né, que é a Quarta Comunicação Nacional, PRODES mais MapBiomas. O que isso quer dizer? Aparece em cima essa breve explicação, mostrando que o dado que vai ser gerado, que vai aparecer para você, é um dado baseado na Quarta Comunicação Nacional para os valores de carbono, tá? Considerando carbono aéreo, subterrâneo, madeira morta, serrapilheira. Os dados de desmatamento que vão aparecer são dados provenientes do PRODES, e os demais dados que aparecem vêm do MapBiomas. Então, a gente clica primeiro em calcular carbono, em seguida, nesse link em laranja, QCN, PRODES mais MapBiomas. E aí, logo em seguida, vai abrir essa aba preta dentro da plataforma, com as informações referentes àquele polígono que a gente importou. Eu citei que no exemplo hipotético que nós temos, o desmatamento ocorreu em 2023. Então, é importante que, quando a gente for fazer o cálculo, a gente pegue sempre o ano anterior ao desmatamento. Por quê? Porque na base do CECAL está incorporado o dado do PRODES relacionado a desmatamento. Então, se a gente pegar o dado de 2023, ele já vai estar com aquela área desmatada, né? Então, se a gente pega 2022, a gente garante que a cobertura vegetal, a área de vegetação nativa que consta dentro daquele polígono, representa o que tinha antes do desmatamento. Ou seja, é ali que a gente quer quantificar quanto que foi emitido, né, de dióxido de carbono depois que a gente perdeu essa vegetação. Então, aí a gente tem nesse retângulo laranja, cálculo até o ano, está selecionado 2022, porque o nosso desmatamento ocorreu em 2023. Mas tem outras opções de anos, tá? Então, aí, isso é importante a gente ter essa atenção de selecionar sempre o ano anterior ao desmatamento. Abaixando um pouco a aba, né, a gente vê essa informação sobre uso e cobertura do solo. Então, nós temos que dentro desse polígono, no ano de 2022, 426 hectares eram de vegetação nativa e 281 de área desmatada. Para a gente interessa calcular o dano causado pela perda da vegetação nativa, né? Então, nós vamos descer um pouco mais a aba e a gente vai chegar na parte do estoque de carbono. E aí, essa parte, ela vem dividida entre o estoque, né, as informações sobre carbono na vegetação nativa, que é esse em verde, ou na vegetação que a gente tem aqui em cima, na área desmatada, né, que seria vegetação secundária ou área em uso, tá? Aqui nesse caso está 0, mas pode variar dependendo da área, tá? Bom, então vamos considerar sempre esse que está em verde, que é relacionado à vegetação nativa. E aí é que entra a diferenciação dos dois casos que eu falei para vocês lá no começo. Então, o primeiro caso, a gente vai considerar que dentro desse retângulo da imagem, tudo foi desmatado, tá? Então, ele já apresenta para mim ali o estoque total, ou seja, o carbono da vegetação nativa que estava estocado em toda a área do polígono. Então, a gente tem esse valor de 64.222 toneladas. E aí, a partir desse estoque total, a gente passa para a etapa de calcular quanto isso representa em dióxido de carbono. Porque, como eu falei no começo, ele é estocado na planta na forma de carbono, mas na hora de ser emitido, né, e causar o dano climático, ele precisa se associar ao oxigênio para se tornar um gás e ser emitido como dióxido de carbono. Então, a gente vai multiplicar o valor do estoque total da área desmatada por 3,67, que é um fator de conversão para o dióxido de carbono.
Esse fator de conversão, ele é um valor fixo, tá? E ele é baseado na massa, na razão entre as massas moleculares do carbono, do dióxido de carbono e do carbono. Então, é a massa de 44 dividido por 12 dá esse valor de 3,67. Então, a emissão em dióxido de carbono vai ser o estoque total de carbono vezes 3,67. E aí, considerando esse exemplo que a gente está trabalhando, a gente tem aqui, olha, no retângulo laranja, o estoque total é de 64.222, né? Então, nós vamos pegar esse valor, 64.222, vezes 3,67, que é o valor que a gente usa fixo para converter isso em dióxido de carbono. Então, a gente teve uma emissão de 235.694,74 toneladas de dióxido de carbono, com desmatamento total dentro dessa área. Qual é o próximo passo? É a gente precificar o dano por emissão de dióxido de carbono. Então, tem uma fórmula simples aí embaixo, né, em que o X, ele vai representar o valor total da emissão de dióxido de carbono, que foi o valor que a gente acabou de calcular. O cifrão, ele representa o valor monetário da tonelada de carbono. E aí, a gente sugere a utilização, a Abrampa e o IPAM, através de uma nota técnica publicada anteriormente, publicada agora, que está sendo publicada agora, a gente sugere a utilização de um valor de $5 por tonelada de dióxido de carbono. Por quê? Porque ele é um patamar referencial mínimo que foi fixado pelo Fundo Amazônia, e, além disso, é o único parâmetro de precificação de carbono até agora adotado oficialmente pelo Brasil. Existe uma variação muito grande em relação a essa questão da precificação, e não existe um prejuízo se, dependendo do caso, né, for decidido utilizar um outro valor já bem estabelecido na literatura, não há um prejuízo, tá? É uma sugestão da nota técnica da Abrampa com o IPAM, por esses motivos que eu citei agora. Então, a valoração do dano climático vai ser a multiplicação do valor total de emissão por esses $5. Então, nós tivemos 235.694,74 toneladas de dióxido de carbono, multiplicada pelos $5, que é o preço do Fundo Amazônia. Então, isso vai dar um total de $1.178.473,7. Isso é a precificação do dano climático causado pelo desmatamento total daquela área, daquele polígono. Pode acontecer casos em que a gente recebe o polígono, como eu falei, recebe um caso, né, em que houve um desmatamento dentro de uma área de CAR. Então, agora vamos supor que a área contornada por vermelho, né, a área cinza que tem a borda em vermelho, é uma área de CAR, mas só 300 hectares dela foi desmatado, que seria essa área que está em vermelho. Então, como que a gente faz? A gente vai ter que calcular o estoque proporcional a essa área, né? Não dá para a gente considerar o estoque da área toda, porque não houve o desmatamento total da área. Então, a gente utiliza esse valor que está destacado em laranja, que é a densidade de carbono da vegetação nativa. Ou seja, esse valor, ele vai representar quantas toneladas de carbono a gente tem por hectare dentro daquele polígono. Então, o valor, nesse caso, é 150,76 toneladas por hectare. Então, a gente vai ter que calcular o estoque dentro dessa área desmatada. A gente multiplica, então, o valor da densidade pela área desmatada. Então, aqui no retângulo laranja, a gente tem, né, que o estoque de carbono vai ser 150,76 toneladas por hectare, vezes os 300 hectares que foram desmatados. Então, aí a gente tem um valor total de 45.228 toneladas de carbono. E aí, os passos seguintes são os mesmos do caso anterior, né, em que a gente vai converter esse estoque da área desmatada em dióxido de carbono. Então, a gente multiplica o estoque da área desmatada, que foi 45.228, por 3,67, que é o fator de conversão
do carbono para o dióxido de carbono, chegando a um valor de emissão de 165.986,76 toneladas de dióxido de carbono. E aí, o último passo, que é essa precificação do dano por emissão, em que, como está aí nesse retângulo laranja, a gente vai multiplicar a emissão de dióxido de carbono pelo valor fixado do Fundo Amazônia, né, ou outro valor, dependendo do processo e do caso que julgarem conveniente. Então, a valoração do dano climático vai ser 165.986,76 toneladas, vezes os $5, dando um valor total de 829.933,8 dólares. Então, a gente vai disponibilizar um link para vocês depois no chat, eu não sei se já colocaram, mas que tem esse mesmo arquivo em que nós exemplificamos aqui, tá? Para quem quiser poder testar esse passo a passo. Oi? Já tá aqui no chat, pessoal, essa mensagem que a Lívia comentou. Tá. Então, tem o link para a Secal e tem o link para uma pasta no Drive, onde vocês conseguem encontrar esses arquivos que a Lívia usou para fazer esse passo a passo justamente. Ah, ótimo, obrigada. Bom, então é isso. Obrigada pela atenção e me coloco à disposição caso tenham qualquer dúvida, qualquer comentário. Obrigada. Muito obrigado, professores Paulo Montinho, Rebeca Lima, Lívia Laureto. A ferramenta é maravilhosa, vai nos alavancar muitas ações. Lembrando que ela começa pela Amazônia, mas hoje a calculadora já está calibrada para todos os biomas brasileiros. Então, é uma ferramenta que atinge, que propulsiona o Ministério Público no Brasil todo. Nós vamos agora para um segundo momento, para abordar as questões jurídicas da nota técnica, né? Teremos a participação aqui do nosso estimadíssimo presidente, mas antes dele, nós vamos ouvir a doutora Camila Gatto, é advogada e integra a equipe jurídica do projeto Abrampa pelo Clima desde 2022, é especialista em Direito Administrativo pela PUC São Paulo e graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutora Camila Gatto, é um prazer tê-la conosco, a palavra é sua. Temos a Camila conosco? Camila? Oh, meu Deus, eu estava com o microfone fechado. Um minuto. Ah, sim, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Como o André me apresentou, meu nome é Camila, eu faço parte da equipe do jurídico da Abrampa pelo Clima. Quero, em primeiro lugar, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para falar sobre uma nota técnica tão importante para o desenvolvimento do trabalho dos promotores e dos procuradores que lidam com esse tema tão difícil que é o desmatamento. É uma satisfação tê-los conosco. Eu pretendo fazer um sobrevoo sobre os principais temas que a nota técnica aborda, mas não pretendo me alongar. A equipe do IPAM falou muito bem sobre o contexto do desmatamento, sobretudo na Amazônia, e sobre os impactos que o desmatamento oferece ao sistema climático, impactos de toda a ordem para a vida do planeta, para os ecossistemas, para a vida dos seres vivos, para a agricultura, enfim, para a economia. É uma tragédia ambiental que vivemos e que exige, antes de mais nada, muito planejamento e muita luta para que a gente possa alcançar o desmatamento zero. Todas as medidas preventivas devem ser postas em jogo, porque uma floresta, quando é destruída, dificilmente vai voltar ao seu estado anterior, por maior que seja o sucesso das ações repressivas. De todo modo, as ações civis públicas desempenham uma função absolutamente relevante na tutela do meio ambiente, e especificamente no caso tratado aqui nessa nota técnica, que são fundamentais para o ressarcimento do dano climático. Como foi visto, o passo a passo de como calcular o dano climático é relativamente simples. Esse dano climático sempre existiu com o desmatamento, mas agora, com a calculadora, fica mais fácil chegar a um valor. Com a informação da área desmatada e da quantidade de carbono estocada na vegetação e apurada pela própria calculadora, a gente pode saber qual foi a quantidade de dióxido de carbono que foi lançada na atmosfera. Esse dióxido de carbono, quando é precificado, nos fornece o custo em pecúnia do dano climático.
Caso tenha parecido complexa a operacionalidade da calculadora, não há problema, porque a nossa nota técnica, na nossa nota técnica, nós disponibilizamos um anexo do passo a passo de como mexer na calculadora, o link de um vídeo que também ensina como usar a ferramenta, e um outro anexo que apresenta os fundamentos técnicos da calculadora e explica que o estoque de carbono da vegetação, disposto nessa calculadora, ele se fundamenta em dados que vêm do 4º Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que é um documento produzido pelo Poder Executivo Nacional, e é um documento técnico e científico, que, para ter sido produzido, se consideraram os diferentes tipos de vegetação nativa e a biomassa da vegetação. Isso foi feito por meio de inventários florestais, de amostragem de campo e imagens de satélite. Por isso, a calculadora é uma ferramenta absolutamente segura do ponto de vista técnico-científico, o que é essencial para subsidiar as ações judiciais que venham a exigir a condenação pelo dano climático, porque ela aponta com segurança o estoque de carbono da vegetação perdida. Além disso, o que também é muito interessante, a calculadora funciona para todos os biomas brasileiros. Então, os promotores de todo o país podem usar a ferramenta para calcular o dano climático. Quando nós pensamos em elaborar uma nota técnica, essa nota técnica, né, sobre o dano climático, a gente pensou em desenvolver os principais pontos que permitam embasar as ações civis públicas, ou mesmo termos de ajustamento de conduta que busquem a responsabilização do desmatador pelos danos causados ao sistema climático. Como a gente já sabe, o desmatamento ele causa um dano ambiental de enorme gravidade. A gente tem o dano à flora, o dano à fauna, o dano ao solo, aos recursos hídricos, temos também os danos morais coletivos e, eventualmente, temos outros bens jurídicos atingidos que devem ser avaliados caso a caso. Mas entre todos esses danos, e além desses danos, nós temos os danos causados especificamente ao sistema climático. Isso significa que, para que se possa fazer jus ao princípio da reparação integral do dano ambiental, que, aliás, é um princípio já consolidado há bastante tempo no Instituto da Responsabilidade Civil Ambiental, é preciso que os pedidos de condenação contemplem também o dano ao sistema climático, ou seja, o dano ao sistema climático precisa estar em jogo nas ações ambientais de desmatamento. O que se pretende dizer é que nessas ações de responsabilidade não se excluem, por exemplo, os pedidos de condenação para restauração in natura da área desmatada, pedido de reparação dos danos à fauna, à flora, o pedido de danos morais. Ao contrário, a gente apenas adiciona mais um, que é o pedido de condenação pelo dano climático, que pode ser apurado pela calculadora do IPAM, que nos fornece justamente o carbono estocado na vegetação suprimida. Vale dizer que a base das ações que buscam a reparação do dano climático são exatamente as mesmas de qualquer ação de responsabilidade ambiental. Ou seja, em primeiro lugar, a responsabilidade do agente é objetiva. Ou seja, não depende de culpa do infrator, bastando o ato omissivo ou comissivo, o dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano. Lembrando rapidamente que o nexo de causalidade entre a emissão de CO2 e a produção do dano ao sistema climático é atualmente um fato incontroverso, cientificamente comprovado, e, na verdade, precisaria de uma grande dose de negacionismo para contestá-lo. Em segundo lugar, a responsabilidade é solidária, ou seja, é possível atribuí-la a todos que contribuam para o dano, ou seja, na prática, todos os agentes que integram a cadeia da relação causal podem e devem ser responsabilizados. Em terceiro lugar, a natureza da obrigação é propter rem, isso é, ela é intimamente vinculada ao imóvel. E, por fim, do ponto de vista processual, cabe a inversão do ônus da prova. Sendo essas as bases da ação que busca a condenação pelos danos ao clima, no plano normativo, nós temos um rico ordenamento que nos permite concluir que o sistema climático é um bem jurídico, que é objeto de tutela do direito e que, portanto, deve ser objeto de reparação em caso de violação. Temos, em primeiro lugar, a Constituição Federal, né, no artigo 225, que veicula um direito fundamental que assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que, evidentemente, inclui, claro, o direito à estabilidade climática. Nós temos também a Política Nacional do Meio Ambiente, que, aliás, ela é anterior à Constituição Federal, ela, portanto, foi recepcionada pela Constituição. A PNMA claramente adotou um conceito amplo de meio ambiente, que o define, inclusive, como um conjunto de condições e interações que permite a vida em todas as suas formas.
Além disso, temos também a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, é uma norma de 2009, que traz a definição das mudanças climáticas, que identifica os efeitos adversos decorrentes da mudança climática, que prescreve a todos o dever de atuação para mitigar os impactos decorrentes das interferências humanas sobre o clima, e que, além disso, tem como objetivo mitigar o desmatamento, expondo sobre a elaboração de planos de prevenção e controle de biomas. Finalmente, sem pretender esgotar o nosso quadro normativo, que é rico, em 2015, o Brasil assinou o Acordo de Paris, que expressamente reconheceu a crise climática e determinou que todos os países signatários devam se comprometer formalmente, com metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, e essas metas devem ser periodicamente revistas para se tornar cada vez mais ambiciosas. O Acordo de Paris ele foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico com status de norma supralegal, porque ele é um tratado internacional de direitos humanos, como inclusive já disse o STF, quando julgou a ADPF número 780. Portanto, nosso conjunto normativo, seja ele decorrente da Constituição Federal, seja ele fruto dos tratados internacionais, ou ainda das normas legais federais e infralegais também, não apenas assegura a proteção do sistema climático e o incorpora ao ordenamento, como também ao nosso ordenamento jurídico, como também nos oferece um suporte magnífico para exigir do desmatador a responsabilização civil pelos danos climáticos. É muito importante porque isso tanto é assim, isso é bem importante, que recentemente o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução, é a resolução número 433 de 2021, que instituiu a Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente, para que haja uma atuação estratégica dos órgãos do sistema de justiça na proteção do ambiente, do meio ambiente, né? O artigo 14 dessa resolução, ele estabeleceu claramente, expressamente, que nas condenações ambientais, os juízes levem em conta o impacto desse dano nas mudanças climáticas. Portanto, claramente o CNJ determinou que se cumpra o princípio da reparação integral do dano ambiental, de forma a contemplar todos os distúrbios causados ao sistema climático e que o Poder Judiciário venha se preparar para receber ações que tenham por escopo pedidos de indenização por esses danos. Já concluindo a minha fala, é bom lembrar que nós temos em trâmite no Poder Judiciário diversas ações que já contam com esse pedido de dano climático decorrente da emissão de CO2 a partir do desmatamento, né? A nossa nota técnica aborda exemplificativamente 3 dessas ações, mas existem outras. Como vocês vão poder conferir, nesses 3 casos de ação, o dano climático ele é objeto de pedido de condenação com base justamente na emissão de dióxido de carbono decorrente da perda de vegetação. Essas ações se utilizam exatamente do raciocínio que a gente está propondo aqui na nota técnica, ou seja, ao lançamento de CO2 na atmosfera, e esse CO2 ele agrava o efeito estufa, e a partir do momento que se consegue identificar quantas toneladas de gás carbônico foram projetadas, e isso é possível pela calculadora, é possível precificar esse valor e dar um valor para o dano climático, para o dano que foi causado ao sistema climático. É interessante, inclusive, dizer que em um dos casos, inclusive, a AGU conseguiu a tutela antecipada, a tutela de urgência, que determinou a indisponibilidade de bens do réu até o limite de 292 milhões de reais, correspondentes à emissão de mais de 900 toneladas de CO2. Um valor altíssimo, mas a gente já tem, então, pelo menos uma liminar nesse sentido, né? Essas ações estão pipocando por aí, e a tendência é que elas aumentem, né? Portanto, agora, realmente terminando a minha fala, essas ações judiciais que pretendem a condenação dos infratores, elas já são uma realidade e a tendência é que aumentem cada vez mais, e o que pretendem a Abramp e o IPAM, com a nota técnica, é fornecer uma base técnica e jurídica para que os ministérios públicos possam exigir esse tipo de condenação de forma segura e apresentando o cálculo do dano climático já na petição inicial. Bom, era isso que eu tinha para dizer, agora eu passo a palavra para o Alexandre Gaio para que ele faça a exposição. Muito obrigada. Obrigado, Camila.
Muito obrigado pela exposição. Quer dizer, a gente tem arcabouço normativo, a gente tem precedente jurisprudencial, a gente tem científica do nexo causal, e agora a gente tem uma calculadora para liquidar o dano, né? É a faca e o queijo na mão. Bom, dando sequência, quero convidar... Perdão. Eu disse que a gente tem também a nota técnica que explica perfeitamente o passo a passo, inclusive os fundamentos jurídicos estão todos lá. Maravilhoso, que bom. Quero convidar, então, agora o doutor Alexandre Gaio, que é nosso presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público Ambiental, ABRAMPA, e é coordenador do projeto ABRAMPA pelo Clima. Então, por favor, presidente, honra recebê-lo, a palavra é sua. Muito bom dia a todos e todas, espero que estejam me ouvindo bem. Primeiro, eu quero cumprimentar meu amigo, Dr. André Dickenstein, que é o nosso diretor da Escola Superior da ABRAMPA, promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro, e uma grande referência para todos nós, especialmente nesses últimos anos na capacitação dos associados da ABRAMPA, membros do Ministério Público, por meio da escola. Quero te parabenizar pelo trabalho que você tem feito, meu amigo. Cumprimentar a doutora Camila Gatto, que é integrante da nossa equipe jurídica do projeto ABRAMPA pelo Clima, e em seu nome, Camila, cumprimentar a doutora Vivian, a doutora Raquel também, cumprimentar e agradecer a participação dos nossos amigos Vinícius Lameira, promotor do Rio de Janeiro, Ivan Castanheiro, promotor do Estado de São Paulo, Carlos Valeira, promotor de Minas Gerais, que participaram na revisão dessa nota técnica que está sendo lançada hoje, né? E agradecer a equipe administrativa da ABRAMPA, e um agradecimento especial a toda a equipe do IPAM, né? Então, na pessoa do Paulo Montinho, da Lívia Laureto, da Rebeca Lima, toda a equipe do IPAM, agradecer pela parceria na realização desse projeto conjunto, especialmente por essa nota técnica que foi emitida em conjunto, né? Tratando de um tema que é de incidência diária da atuação do Ministério Público Ambiental brasileiro, né? E, em especial, parabenizar e exaltar a grande iniciativa, a grandiosa iniciativa, a sensacional iniciativa da calculadora de carbono, né? Então, de fato, um grande avanço para o enfrentamento às mudanças climáticas, especialmente em relação ao enfrentamento do desmatamento ilegal da vegetação nativa no Brasil, deixando bem claro que, lógico, né, foi muito mencionado aqui a preocupação que todos nós devemos ter em relação ao bioma amazônico, mas sabemos, todos nós, que o desmatamento, infelizmente, acontece em todos os biomas brasileiros, e essa calculadora, ela é incidente, e ela pode ser utilizada e deve ser utilizada em relação ao desmatamento que ocorre em todos os biomas, né? Então, exaltar, de fato, essa iniciativa do IPAM e agradecer aí por essa parceria, né? Acho que é importante, antes disso, também agradecer a todas e todos que estão nos acompanhando aqui nesse lançamento, né? Que estão aqui nesse nosso webinar. E acho que é importante aqui, André, ressaltar a relação entre desmatamento e a emergência climática, né? Por quê? Porque já está provado, né, os estudos científicos demonstram que o desmatamento e a alteração do uso do solo é a principal causa de emissão de gases de efeito estufa no Brasil, é o principal responsável pela emissão de gases de efeito estufa no Brasil, e, por consequência, o desmatamento é responsável pela nossa atual situação de colapso climático. O desmatamento é responsável pelas secas extremas, pelas inundações, outros eventos extremos que nós temos enfrentado aqui no Brasil, né? E há uma certeza científica entre o nexo de causalidade entre o desmatamento e a emissão de CO2 na atmosfera, né? Então, há claramente aqui uma demonstração de que há danos ao sistema climático decorrentes do desmatamento ilegal de vegetação nativa, né? E quando a gente fala
que o desmatamento é a principal causa de emissão de gases de efeito estufa no Brasil e, portanto, de geração de desequilíbrio climático no Brasil, isso quer dizer que há responsáveis por esse colapso climático. Há responsáveis por esse desmatamento e há responsáveis por esse colapso climático. Ou seja, há CPFs, há CNPJs que precisam ser responsabilizados por esses danos ao sistema climático e por esse colapso climático. Ou seja, nós temos nome e sobrenome, temos CPF, temos CNPJ a cobrar esses danos, né? De novo, né, reagir contra o desmatamento é reagir contra o colapso climático, é reagir em face da emergência climática, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso para ressaltar o quanto é relevante, quanto é importante, quanto é significativo essa oportunidade que nós estamos vivendo hoje e esse lançamento com a calculadora lançada pelo IPAM. E como que a gente garante uma reação adequada a esse cenário? A gente garante uma reação adequada em face do desmatamento por uma responsabilização exemplar, tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito criminal, quanto no âmbito civil, ou seja, a tríplice responsabilidade que a gente tem a previsão no 225, parágrafo 3º da Constituição, né, para que a gente reaja e dê uma resposta à sociedade quanto ao desmatamento ilegal e quanto ao maior causador de emissão de gases no Brasil, a gente precisa trazer efetividade para o nosso sistema de responsabilização, né? E quando a gente fala no âmbito civil de reparação de danos ambientais, o que é uma reparação exemplar? O que é uma responsabilização exemplar? É aquela que tem com o princípio do poluidor-pagador como guia da nossa atuação, ou seja, todas as externalidades negativas decorrentes de uma intervenção gravosa ou degradadora ao meio ambiente precisam ser assumidas pelo seu responsável, e não pela sociedade, né? E aí, nesse contexto, que a doutora Camila já comentou sobre a resolução 433/2021 do CNJ, que indica justamente, né, uma orientação do CNJ aos magistrados que observem o dano ao sistema climático também. Então, quando a gente fala em danos, reparação integral dos danos ambientais, é lógico que a gente tem os danos propriamente ditos decorrentes da supressão da vegetação, os danos à fauna, os danos ao solo, os danos à atmosfera, os danos conexos, a interrupção do fluxo gênico, os danos residuais, o tempo de demora para a recuperação das funções ecológicas. Lógico que tem tudo isso, mas tem algo além disso, que é o dano ao sistema climático. E um dos fatores que constituem esse dano climático é justamente a emissão do CO2 na atmosfera, né? E é justamente nessa perspectiva que a calculadora viabiliza que todos os legitimados à ação civil pública e os legitimados à celebração de termos de compromisso, de termos de ajustamento de conduta, possam, a partir de agora, com segurança, contemplar os danos climáticos nessa atuação, não deixando que o princípio do poluidor-pagador seja desrespeitado, não deixando que a sociedade assuma o ônus por esse dano ao sistema climático, que por hora não vem sendo cobrado dos infratores, né? São milhões e milhões de hectares de desmatamento ilegal de vegetação nativa no Brasil, que precisam ser cobrados, e esses infratores precisam pagar conta disso, né? E aí, de novo, né, ressaltar a importância dessa calculadora e dizer, nessa perspectiva, doutor André, o quanto o Ministério Público Ambiental brasileiro tem um potencial incrível de fazer cumprir essa reparação integral do dano ambiental, fazer cumprir a reparação dos danos ao sistema climático. Por quê? Porque é o Ministério Público a instituição no Brasil responsável pela absoluta maioria das ações judiciais e das reparações de danos ambientais, seja no âmbito extrajudicial,
por meio dos termos de ajustamento de conduta, seja pelo meio judicial, nas ações civis públicas ambientais. Mais de 90% das atuações, dos conflitos socioambientais, são enfrentados pelos ministérios públicos brasileiros, né? Então, falar o quanto o Ministério Público pode fazer a diferença em litígio climático por meio de utilização específica dessa calculadora, dos fundamentos previstos nessa nota técnica. Então, aqui, já para os participantes, né, já vai o pedido para compartilhamento, no máximo possível, da nota técnica, desse passo a passo que foi indicado aí, né? Porque, de fato, essa nota técnica e esse passo a passo viabiliza, junto com a utilização da calculadora, que haja a inserção em ações civis públicas de itens específicos, de capítulo específico na ação, fundamentando a necessidade de reparação do dano climático e de um pedido específico, separado na ação civil pública, de reparação do dano climático, e melhor ainda, de modo líquido. Ou seja, já se indica, não vai para liquidação pós-sentença, já se indica no pedido da ação civil pública. E o mesmo raciocínio se aplica no âmbito extrajudicial. Ou seja, o Ministério Público pode e deve, com essa calculadora, com essa nota técnica, fundamentar nos considerandos do termo de ajustamento de conduta, fundamentar na cláusula que se prevê a reparação do dano climático, o dever do infrator é assumir esse ônus, né? Então, isso já pode ser feito. Aliás, algo que já será uma primeira novidade, uma das novidades da Operação Mata Atlântica em Pé 2024, né? Então, essa Operação Mata Atlântica em Pé, nós já encaminharemos nessa semana que vem as sugestões de minutas de peças extrajudiciais e judiciais já atualizadas, inclusive com o item do dano climático, o item da quantificação do dano climático e o pedido de reparação do dano climático. Isso já será disponibilizado para todos os ministérios públicos abrangidos pelo bioma Mata Atlântica, e é óbvio, né, que com essa minuta, facilmente é possível adaptar essa minuta para os outros biomas por conta do desmatamento ilegal de remanescentes de vegetação nativa, né? Lógico, também aqui é importante ressaltar que, da mesma forma que se deve utilizar toda essa metodologia, esse raciocínio, que, aliás, é factível. Eu mesmo, ontem, fiz um teste aqui da calculadora para calcular um dano climático de um desmatamento ilegal da vegetação nativa na minha comarca aqui, de dano ambiental, né, e foi tranquilo para fazer isso. Lógico, no primeiro momento a gente vai aprendendo a utilizar os instrumentos, mas é tranquilo fazer isso, né, é possível fazer isso. Mas dizer que isso pode ser utilizado, deve ser utilizado também na aplicação dos institutos despenalizadores, né? Quando a gente prevê lá, quando tem a previsão lá, nos artigos 27 e 28 da Lei 9.099, transação penal e suspensão condicional do processo, quando a gente tem a previsão do acordo de não persecução penal, quando há dano ambiental, todo mundo sabe, o crime ambiental que tenha dano ambiental, um pressuposto é a reparação do dano, né? Então, já é possível se colocar, né, no âmbito da reparação integral do dano ambiental, um dos itens, o dano climático, que já é líquido, né? Então, ressaltar essa questão também, e dizer, por último, já encerrando a minha fala, quanto ao potencial, lembrando, né, que a gente tem milhões e milhões de hectares de desmatamento. Segundo os levantamentos, que inclusive o último relatório anual de desmatamento que o MEP Biomas disponibilizou, há indicativos de irregularidades em pelo menos 93% do desmatamento no último ano, né? Se a gente pensar que esses milhões de hectares de desmatamento de vegetação nativa tem um dano climático ali embutido, que não está sendo cobrado, esse dano climático e essa quantificação do dano e a reparação desse dano pode ter um potencial muito importante para alavancar ações estruturais de mitigação na questão climática, ou seja, na preservação da floresta em pé, da vegetação nativa em pé, e também financiar ações estruturais no âmbito da adaptação, né, buscando adaptar especialmente, né, a regiões do país e municípios que são afetados mais gravosamente
em relação aos eventos extremos, a exemplo das secas e ao exemplo das inundações também. Então, agradecer novamente essa oportunidade, dizer que é com muito entusiasmo, né, a gente, nesse dia de hoje, lança essa nota técnica, esperando que possa ser aplicada do modo mais rápido possível, de modo mais efetivo possível. E, por último, estava quase esquecendo disso, lembrando que esse critério da precificação dos $5 por tonelada de CO2 é algo mínimo, é o mínimo do mínimo, mas é algo seguro a ser aplicado, sem prejuízo de que esses critérios sejam reavaliados e ampliados, né? Porque esse critério não adota todos os, digamos, o espectro de impactos ao sistema climático, né? E, nessa perspectiva, a Abrampa, por meio dessa nota técnica, com base na nota técnica, expedirá um ofício ao Ministério do Meio Ambiente, justamente demandando que o Ministério do Meio Ambiente ouça a sociedade, né? E, com base em estudos interdisciplinares, amplifique e atualize esse critério, que é o único critério oficial até agora. Então, por hora, utilizar esse critério, mas sem prejuízo de a gente reavaliar isso depois, de modo a ampliar e certamente aumentar esse valor mínimo, né, de tonelada por CO2. Muito obrigado a todos e todas. Devolvo a palavra para o meu amigo André. Obrigado, super presidente Alexandre Gaio, incrível. Esse trabalho é espetacular. Realmente, a gente está trabalhando com esse mínimo do mínimo, né, por segurança, para minimizar risco de impugnação em ações civis públicas, mas o custo social do carbono, esse conceito, vai muito além das toneladas de carbono por si só, né? É uma discussão que está em aberto. Certamente isso vai ainda se desenvolver muito.